Uma parábola, Jesus ele faz uma ilustração. Nós temos aqui 3 parábolas, não é consequente aqui, que é a parábola da ovelha perdida. Logo em seguida nós temos a parábola da dracma perdida, e logo em seguida nós temos a parábola do filho pródigo. Jesus ele é um mestre em nos ensinar através da sua palavra, e aqui ele conta uma história, conta uma parábola, para ficar mais fácil os ouvintes pudessem compreender aquilo que ele queria ensinar, porque Jesus sempre se preocupou em ensinar, e aqui ele estava ensinando sobre o reino dos céus. Aqui estava ensinando sobre o propósito dele, o plano dele e a vontade dele para a humanidade. E aqui ele começa nessa história mostrando que o pai tinha 2 filhos. Todos os 2 filhos estavam em casa. Todos os 2 filhos estavam no cuidado do pai. Todos os 2 filhos tinham casa para morar. Todos os 2 filhos tinham um teto para poder se abrigar. Mas um daqueles 2 filhos, a Bíblia diz que ele acendeu no seu coração uma vontade de ir embora. Ele colocou no seu coração o desejo de ir embora. No seu coração, ele imaginou assim: eu não preciso do cuidado do meu pai, eu não preciso da comida que o meu pai me proporciona, eu não preciso do teto para me habitar debaixo do teto do meu pai, eu não quero mais obedecer ao meu pai, eu não quero mais ser cuidado pelo meu pai, eu não quero mais ser dominado pelo meu pai. Exatamente esse sentimento que ele teve, exatamente essa vontade que ele teve no seu coração. E a Bíblia diz então que ele chega para o pai e ele pede para o pai a parte da sua fazenda. Ele pede para o pai parte daquilo que lhe pertencia, e com aquilo ele estava dizendo assim: eu não quero mais estar do seu lado. Com aquilo ele estava dizendo assim: eu não quero mais viver em obediência. Ele dizia consigo assim: para mim você não me interessa, você pode morrer, porque eu quero a parte que me pertence. Eu só quero aqui a parte que me pertence nos bens financeiros. Eu só quero aqui aquilo que me pertence, porque eu pegando o que me pertence, eu vou levantar e vou ir embora. E a Bíblia diz que passando alguns dias, ele pega aquilo que lhe pertencia, a parte da sua fazenda, e a Bíblia diz que ele parte então para uma terra longínqua. E nós aprendemos aqui, irmãos, se o pai aqui representa Deus, por que o pai aqui não impediu o filho de ir embora? Por que o pai não proibiu o filho de ir embora? Porque, irmãos, Deus, ele dá o direito ao homem do livre-arbítrio. O homem, ele escolhe. O homem tem o direito de escolher. Mas a Bíblia diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o seu caminho é morte. O seu caminho é destruição, porque Jesus ele é o verdadeiro caminho, Jesus ele é a verdadeira verdade, Jesus é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. E esse filho, ele decide ir embora, e a Bíblia diz que o pai permitiu que ele fosse embora. O pai deixou de amar em momento nenhum. O pai deixou de considerar ele como filho em momento nenhum. O pai continuou o amando. O pai continuou esperando o momento da sua volta, porque o pai sabia que um dia ele ia voltar. Aleluia. Porque o pai conhece o seu filho. Glória a Deus. O pai conhece. O maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro. O maior problema do ser humano é a falta de Jesus. O maior problema do ser humano é a ausência de Deus na sua vida. A nossa vida sem Deus fica muito difícil.
A Bíblia diz que esse menino, ele partiu então, o pai deu a parte da sua fazenda, ele junta tudo e ele vai embora. E a Bíblia diz que ele partindo, ele foi por uma terra longínqua. Por que, irmãos, que ele vai por uma terra longínqua? Por que ele vai por um caminho distante? Porque ele pensa no seu coração assim: eu vou ir para bem longe, porque agora eu quero ser senhor do meu próprio nariz. Agora eu quero tomar minhas próprias decisões. Agora eu quero viver as minhas próprias vontades. E o ser humano sozinho, irmãos, o ser humano sozinho, sem a ajuda de Deus, sem a palavra de Deus, sem viver os propósitos de Deus, porque o ser humano não foi feito para viver distante de Deus. O ser humano não foi feito para viver ausente de Deus. Espírito Santo. Jesus ele falou assim: façamos o homem a nossa própria imagem, a nossa própria semelhança. E o homem foi feito para ter intimidade e comunhão com Deus. Glória a Deus. O homem foi feito para viver os planos e os projetos de Deus, porque Deus ele tem uma história linda para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Deus ele quer o melhor, sempre quer o melhor para nós, porque Deus ele quer cuidar de nós, mas ele dá a nós o direito de escolher. A decisão é nossa. Ele disse que ele veio para salvar, libertar a todos quantos se haviam perdido. E aí ele continua dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Por isso que o Evangelho de São João, capítulo 14, logo no início, ele fala: não tudo o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, vós estejais também. Ele fez o ser humano para viver com ele e estar com ele por toda a eternidade. O inferno não foi feito para ser humano nenhum. O inferno foi feito para o diabo e os seus anjos caíram. Meu Deus. Deus ele te fez, Deus ele te formou com o propósito de você ser dele, de você ser dele, de você viver com ele, de você adorar a ele em espírito e em verdade por toda a eternidade. A Bíblia diz que esse menino ele parte para uma terra longínqua porque ele quis viver a sua própria vida. Tem um hino aí: quis viver a minha vida, sair por aí, mas eu confesso que não consegui. Estou perdido, deixe-me voltar. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que esse menino ele vai embora. E ele não sabia que vivendo longe do Pai, que vivendo distante, o dinheiro que ele possuía poderia acabar. Porque ele imaginava: agora eu tenho bastante dinheiro, vai dar para me viver tranquilo. Mas a Bíblia diz que naquela terra onde ele estava, houve uma grande fome naquela terra. Houve uma grande fome, houve uma grande necessidade. E aquele filho, vivendo dissolutamente, ele gastou tudo que tinha. E enquanto ele tinha dinheiro, tinha muita gente que o apoiava. Enquanto ele tinha condição, tinha muitos amigos, tinha muitos companheiros do seu lado, porque ele tinha dinheiro. Mas depois que ele perdeu tudo que tinha, ele ficou sozinho, sem dinheiro, sem ninguém, porque a amizade do mundo é uma amizade falsa. O verdadeiro amigo é Jesus. Aleluia. O verdadeiro companheiro é Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que então ele perdeu tudo
Irmãos, o problema aqui não estava no cidadão ou naquele homem que deu serviço para ele. O problema estava nele. Porque a Bíblia diz que ele chegou naquele cidadão e ele pediu trabalho. E aquele cidadão imediatamente deu trabalho. Mas o trabalho que aquele cidadão tinha era o quê? Apacentar porcos. O trabalho que aquele cidadão daquela terra tinha para oferecer para ele é que ele pudesse apacentar porcos. O erro não estava naquele cidadão, aquele homem não era ruim. Não, foi a escolha que ele fez lá atrás, foi a decisão que ele tomou lá atrás, que levou ele a gerar uma consequência na sua vida. E agora ele foi dependente de apacentar porcos. E é assim que o inimigo faz com o ser humano, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida, e vida com abundância. Jesus, ele quer abençoar o ser humano, mas ausente de Deus fica difícil para o ser humano. A Bíblia diz que então ele foi apacentar porcos, e ao apacentar porcos, a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas com que os porcos comiam. E é exatamente assim, irmãos. Há momentos na nossa vida que nós olhamos as pessoas distante de Deus, escravizado pelo alcoolismo, escravizado pelas coisas deste mundo, escravizado pelas coisas que o mundo oferece, e nós olhamos e dá em nós pena, porque o estado deplorável que muitas pessoas chegam, porque as decisões que o homem sozinho toma, sem a orientação de Deus e sem a orientação da palavra de Deus, leva eles a caminho que destrói a sua própria vida, que destrói a sua própria história. Mas Jesus, em todo momento, ele se encontra de braços abertos, exatamente como esse pai se encontrava, esperando somente o momento do filho retornar. A Bíblia diz que esse filho, passando essa necessidade, a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si, e ele lembrou na sua mente assim: poxa, quantos trabalhadores lá de meu pai tem ali abundância de pão, até o jornaleiro, até os trabalhadores do meu pai, não falta nada para eles, e eu estou aqui vivendo essa vida miserável, essa vida dissoluta. E aí ele bola um discurso na sua mente: eu vou me levantar, e ele fala assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, mas eu vou chegar lá perto do meu pai e vou dizer assim: pai, pequei contra o céu, perante ti e perante a terra, já não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Meus amados, por mais decisões erradas que o ser humano toma, jamais o Pai Celestial esquece de você. Jamais o Pai Celestial te abandona, porque a única coisa que faz separação entre o homem e Deus é o seu pecado. Mas Deus, ele nunca abandona o homem é que abandona Deus. Deus, ele está sempre, Deus, ele vive sempre com o propósito de salvar o homem, de transformar o homem, de abençoar o homem, de conduzir o homem para a sua presença. Esse menino, ele precisou de passar por um momento difícil na sua vida, para ele lembrar que na casa do Pai tinha abundância de pão.
Jesus ele chega para aquela mulher samaritana e diz assim: você está aí pegando água. Essa água que você está pegando, você vai tirar dessa água, você vai tomar dessa água, mas você vai tornar a ter sede. Mas a água que eu tenho para lhe oferecer, Aleluia. você nunca mais terá sede, porque a água que eu tenho para lhe oferecer vai saciar sua sede de maneira tal que vai jorrar em você para a vida eterna. Porque o único que pode saciar verdadeiramente a fome espiritual, porque todo homem tem fome e sede, e essa fome e sede é espiritual. O único que realmente pode saciar o homem por completo é Deus, porque ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu para alimentar a nossa alma, para alimentar a nossa vida. A Bíblia diz que esse menino, então ele levanta, bota esse discurso na mente e fala: eu vou ao encontro do meu pai, eu vou chegar lá, eu vou dizer para ele que eu não sou mais digno de ser seu filho. E ele vai pelo caminho afora, imaginando consigo: eu vou chegar lá e vou falar para ele: não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas me dá ao menos a oportunidade de ser como um dos seus trabalhadores, como um dos seus jornaleiros. A Bíblia diz que ele foi, e o pai avistou de longe. E quando o pai avistou de longe, a Bíblia diz que o pai moveu-se de íntima compaixão. Sabe o que é mover-se de íntima compaixão? Mover-se de íntima compaixão é sentir a dor que o outro está sentindo, é sentir a alma do outro, é conhecer a alma do outro. Jesus ele moveu-se o Pai, representado por Jesus, moveu-se de íntima compaixão. Imediatamente, a Bíblia diz que o filho correu ao seu encontro, e o pai abraçou, e o pai o beijou. Aleluia. Porque, irmãos, esse Pai Celestial, Ele tem o maior prazer em cuidar dos seus filhos. Ele tem o maior prazer em falar comigo e com você, porque Ele tem para nós uma mansão celestial. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar, para onde eu estiver, vós estejais também. Por isso que ele sempre frisa na sua palavra que ele é o único caminho, ele é o único caminho que conduz o homem ao céu. Ele é o único caminho que pode levar o homem à presença do Pai. Porque a Bíblia diz que por um entrou o pecado na humanidade, mas por um só homem entrou o perdão. Aleluia. Porque Jesus Cristo, João Batista, quando estava batizando, João Batista apontou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus, Glória, glória. tira o pecado do mundo de uma vez por todas. Por isso que ele mesmo disse que ele não veio para condenar a humanidade, mas ele veio para salvar e libertar a todos quantos se haviam perdido. Porque sem Deus, o ser humano anda de um lado para o outro e não encontra o rumo certo, porque o rumo certo só está em Jesus. Porque o único caminho, a única verdade está em Jesus. Aí a Bíblia diz que esse menino correu, abraçou seu pai, beijou seu pai. E pensa que o pai condenou? Pensa que o pai zangou? Não, o pai abraçou com carinho. O pai mandou fazer uma roupa, mandou trazer a roupa. O pai mandou trazer o calçado. O pai mandou trazer um anel. O pai mandou dar um banho. E o pai se alegrou.
Por que o pai se alegrou? Porque o filho estava retornando para a presença do pai. Quando ele foi, o pai deixou ele ir. O pai ficou triste? Sim, o pai ficou triste. Porque o pai não queria que ele fosse, mas agora ele estava retornando. Agora, a consequência dessa decisão que ele tomou, ele teve que pagar o preço. Ele não precisava de pagar o preço que ele pagou. Ele pagou o preço pela decisão que ele tomou de viver longe da casa do seu pai. Mas agora ele estava na casa do pai. Sabe o que representa o anel? O anel representa agora uma aliança. O anel representa agora, olha, você é propriedade exclusiva minha. Eu tenho agora uma aliança com você. Você é meu filho. Tudo que eu tenho aqui é seu. Tudo que eu tenho pertence a você. Porque ser filho de Deus, irmãos, é ser herdeiro de tudo que Deus tem. E sabe o que Deus tem? Deus tem tudo. Porque uma alma vale mais do que esse mundo todo pesado em ouro. E você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Porque Ele me fez você, fez nós, com o propósito de adorar a Ele para todo sempre. E eu repito a falar: o maior problema do ser humano não é outra coisa a não ser a ausência de Deus. Mas se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Por isso que o salmista, ele escreve muita propriedade. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque quem tem Ele não falta nada. Ele fez uma comparação sobre as aves do céu. Salomão escreveu: as aves do céu, vendo as aves do céu, elas não trabalham, mas vê se falta mantimento. Está vendo o lírio do campo? Nem Salomão vestiu tão bem, nem Salomão teve uma veste, uma roupa tão linda, porque é Deus que cuida. Você imagina bem, quanto mais nós, que somos imagem e semelhança dele, ele tem o maior prazer em cuidar de nós. Louvado seja o Senhor. E eu quero nessa noite, nessa fala, quero terminar aqui perguntando: